Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Neste vídeo estarei explicando as questões da avaliação diagnóstica de retorno do sexto ano de matemática. Eu estarei comentando, dando algumas dicas para ajudar vocês na hora de resolver esta avaliação. Então, acompanhe o vídeo de hoje. Na questão 1, Mariana fez uma pesquisa para descobrir a disciplina preferida de todos os alunos da sua sala. O resultado indicou que 5 alunos preferem matemática, 7 preferem ciências, 8 preferem história, 3 geografia e 9 preferem português. Uma tabela que expressa o resultado da pesquisa feita por Mariana está representada em. Então você precisa analisar aqui as disciplinas e a preferência dos alunos. Por exemplo, ciências, 7 preferem ciências. Então você tem que olhar a quantidade de alunos certo na disciplina certa. Você analisa ali uma por uma e já acha a sua alternativa correta. Na questão 2, Sérgio tem uma garrafa com 1,2 litros de refrigerante e vai distribuir essa quantidade igualmente em 3 copos para servir seus amigos. Qual é a quantidade de refrigerante em litros que Sérgio deve colocar em cada um dos copos? Uma questão bem simples, você vai pegar aqui 1,2 e vai dividir por 3. Você pode tirar aqui a vírgula, então vai ficar 12 dividido para 30. Daí você empresta um zero aqui, põe o 0, aqui e faz a conta que você acha a sua opção correta. Questão 3. Observe as figuras apresentadas no quadro abaixo. Nós temos aqui 4 figuras. Qual dessas figuras é um pentágono? Para ser um pentágono, ela precisa ter 5 lados. Então, observe aqui a figura, aquela que tem 5 lados vai ser a sua resposta. Na questão 4, Márcia vai lançar para o alto 2 moedas idênticas ao mesmo tempo, algumas vezes, e observar os resultados obtidos. Quais são os diferentes resultados possíveis que Márcia pode observar com o lançamento dessas moedas? Então, se ela lançar as 2 moedas ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Então, analisa o que pode acontecer. Imagina a moeda, você tem cara ou coroa, são 2, vão ser lançadas idênticas ao mesmo tempo. Daí você encontra a sua solução. É só você pensar um pouquinho. Questão 5. Observe o número apresentado no quadro abaixo, o 3,45. A escrita por extenso desse número é. Só lembrando que antes da vírgula nós temos o número inteiro. A primeira casa aqui é o décimo e a segunda aqui é o centésimo. Daí você analisa as opções e responde corretamente. Questão 6. Observe a figura representada na malha quadriculada abaixo, esse triângulo aqui. Uma redução dessa figura está representada em. Se você analisa aqui, tem 1, 2, 3, aqui tem 4, aqui tem 6 quadradinhos e 4. Uma redução dessa figura está representada em. Então, nós precisamos reduzir. Aqui foi 2, então aqui tem que ser 3. Daí você analisa, aqui tem 2, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminui um lado, mas o outro não. Daí você vê qual opção é a correta. Para existir uma redução, os 2 lados têm que reduzir proporcionalmente. Na questão 7, Tiago criou uma pasta contendo 10 músicas em seu celular. Dentre essas músicas, 2 eram as suas preferidas. Para ouvir as músicas dessa pasta, Tiago configurou seu celular para que todas essas músicas tocassem de maneira aleatória. Qual é a probabilidade de a primeira música a ser tocada ser uma das preferidas de Tiago? Aqui é uma questão bem simples. Você precisa pegar o total de músicas que tem no celular, no caso 10, e quantas são as preferências de Tiago. Daí a chance disso acontecer é a preferência dele sobre o total de música. Daí você encontra a resposta. Questão 8. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em partes iguais. Então, de 5 para 7,5, aqui ele aumentou 2,5, e assim ele vai aumentando 2,5 em 2,5, até chegar aqui no N. Nessa reta, o ponto N corresponde ao número. Você pode vir do 22,5 e tirar 2,5, é uma opção. Você pode também fazer uma multiplicação aqui com os 2,5 ou pegar o 7,5 somando de 2,5 até chegar nessa casa do N. São algumas opções, o importante é encontrar a resposta correta. Na questão 9, Leonardo desenhou um polígono PQRS, esse daqui, utilizando 3 circunferências de mesmo raio. Observe na figura o desenho feito por Leonardo. Qual é o nome do polígono PQRS desenhado por Leonardo? Então aqui você tem 2 bases diferentes
e um par de lados não paralelos. Essa figura é um losango, paralelogramo, um retângulo ou trapézio. Você conhecendo a figura, você já consegue assinalar a opção correta. Na questão 10, Letícia comprou um par de brincos para sortear entre as suas sobrinhas em uma festa de família. Ela tem no total 5 sobrinhas, que são Laís, Marcela, Elisa, Cláudia e Adriana. Para fazer esse sorteio, ela irá colocar em uma caixinha cartões com os nomes de suas sobrinhas e irá solicitar que alguém retire sem olhar um desses cartões. Para que todas as sobrinhas de Letícia tenham a mesma chance de serem sorteadas, quais devem ser os cartões colocados na caixa para o sorteio? Aqui você tem as opções, mas para ficar claro, todas as sobrinhas têm que estar dentro, né? Uma de cada, para ser algo justo e todas terem a mesma chance. Então, analise as opções e encontre a correta. Questão 11. Em uma loja que vende produtos de costura, os botões circulares de mesmo tamanho foram colocados em uma mesma caixa. Esses botões só se diferenciam pela quantidade de furos. Observe na figura abaixo os 4 botões que há nessa caixa. Para atender a um cliente, uma vendedora dessa loja irá retirar ao mesmo tempo um par de botões dessa caixa de forma aleatória. Quais são todos os possíveis e diferentes pares de botões que essa vendedora poderá retirar dessa caixa? Aqui nós temos as opções, então você tem que entender o que pode acontecer, né? Pode sair esses 3 com esse 3 com 4, o 2 com 4, o 2 com 3. Então, analisando o que pode acontecer, daí você faz todas as combinações ali possíveis e assinale a alternativa correta. Questão 12. Giovanna e 4 amigos combinaram de juntas assistir a um filme na TV. Como cada uma sugeriu um filme diferente, elas decidiram fazer um sorteio. Giovanna pegou 5 pedaços iguais de papel e cada uma escreveu em um deles a sua sugestão. Qual é a chance de o filme que Giovanna sugeriu ser sorteado? Então, total ali que tem são 5 amigas e cada um escolheu um. Então, você analisa o total e aquela que Giovanna sugeriu. Aí você vai encontrar a fração correta. Questão 13. Observe o número apresentado no quadro abaixo, o 120. Qual é o valor que corresponde a 75% desse número? Aqui você pode fazer 120, que multiplica 75 sobre 100. Você pode multiplicar aqui, você pode até cortar um zero, faz 12 vezes 75 e o resultado divide por 10 é uma maneira que você pode encontrar. Também tem como fazer uma regra de 3, daí você faça aquilo que achar mais fácil. Questão 14. Observe a figura apresentada na malha quadriculada abaixo, essa figura aqui. Uma ampliação dessa figura está representada em... Analise aqui as opções, lembrando que para existir uma ampliação, os dois lados têm que aumentar proporcionalmente. A mesma quantidade que aumenta de um lado tem que aumentar dos outros, né? Então, analise a figura em questão e veja a alternativa que vai dar a sua resposta. Questão de número 15. Na construção de um polígono regular, lembrando que um polígono regular é um polígono que tem os mesmos lados e ângulos internos. Marcos desenhou inicialmente um segmento PQ, como vocês veem, depois ele utilizou um compasso para desenhar uma circunferência e demarcar os pontos igualmente espaçados. Consegue ver aqui. Os pontos demarcados representam os vértices do polígono que Marcos construiu. Qual foi o polígono construído por Marcos? Então, se a gente ligar aqui, ó, vai vir aqui. O polígono seria este, né? Você pode contar o número de lados e achar a sua opção correta. Heptágono 7, hexágono 6, pentágono 5 e triângulo 3 lados. Analise a figura e assinale a opção correta. Questão 16. Observe abaixo a sequência dos números. Começa no 33 e termina no 41. Qual é o número que completa essa sequência? Percebe que ele está aumentando 2, né? Então, para a sequência continuar, precisa aumentar mais 2, e aumentando aqui mais 2, você vai encontrar a sua resposta. Questão 17. Alice tinha 42 livros e doou 15 livros para uma campanha de leitura. Alice ficou com, então ela tinha 42, e se ela doou, ela vai tirar 15 livros. Faz aqui a subtração e assinale a opção correta da quantidade de livros que Alice ficou. Questão 18. Observe no desenho abaixo os objetos que Rafaela guardou nas prateleiras do seu guarda-roupa. Aqui tem alguns objetos, né? Um fone de ouvido, uma raquete, um relógio, um chinelo, enfim. Qual é o objeto que Rafaela colocou na prateleira P3? Então você tem que olhar nessa linha aqui e analisar essa terceira coluna. Daí você encontra e tem as opções. É o óculos, é uma garrafa, é uma bagagem, uma mala ou uma máquina de fotografia.
Questão 19. Os alunos do quarto ano de uma escola foram divididos em 4 equipes para participar de uma gincana. Aqui tem o 4. Tem 4 equipes, lilás, azul, verde e cinza, são as equipes, e a quantidade de alunos. De acordo com esse quadro, quantos alunos participaram da gincana na equipe cinza? Então você vai olhar nessa linha aqui e vai ver a quantidade de alunos que tem na equipe cinza e responder uma questão bem fácil. Questão 20. Joaquim possui uma coleção com 35 figurinhas e no dia do seu aniversário ganhou mais 14. Com quantas figurinhas Joaquim ficou no total? Ele tinha 35, ganhou mais 14, então vamos somar. Faz aqui a soma e acha a opção correta. Questão 21. Luciano destinou determinado espaço de seu sítio para a construção de uma horta. Observe em cinza na malha quadriculada abaixo a representação desse espaço, onde a horta será construída. Cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro quadrado. Qual é a medida da área desse espaço destinado à construção dessa horta? Pode contar quadradinho por quadradinho aqui em cinzas e você vai encontrar a resposta. Você pode dividir aqui a figura num retângulo, aí você faz base vezes altura e soma com esses dois. Então, duas opções, veja o que é mais fácil para você. Questão 22. Marta está juntando dinheiro para comprar uma cama que custa R$ 800 e já tem 50% desse valor. Marta ainda precisa de quantos reais para comprar essa cama? Então, ela tem R$ 800. Você pode multiplicar por 50%. 50% é a mesma coisa que meio, então você pode pegar 800 e dividir por 2, que acha a opção, né? Tem algumas formas de fazer, o importante é chegar na resposta certa. Na questão 23, observe no quadro abaixo uma operação em que um símbolo, esse triângulo, representa um número desconhecido. Qual é o número que o símbolo representa nessa operação? É só olhar a tabuada do 3, que número vezes 3 que dá 12. Daí você assinala a opção correta. Questão 24. Observe os números no quadro. Qual desses números é o menor? Então você pode analisar aqui. Eu entendo que esses tracinhos aqui, ó, é o que está separando os números, tá? Não seria um número negativo. Daí você vê qual entre eles é o menor, né? Tem 400, 410, 405 e 415. Pelas opções aqui, esse tracinho não simboliza negativo. Então, veja ali a resposta e assinale o menor número deste quadro. Questão 25. Marcos ele vende picolé na praia e todos os dias coloca 180 picolés em seu carrinho, sendo 18 deles de chocolate. Em um determinado dia, o primeiro cliente de Marcos escolheu aleatoriamente um picolé do carrinho. Qual é a probabilidade desse cliente ter retirado um picolé de chocolate? Para trabalhar a probabilidade, nós temos que pegar o total de picolés, que no caso seria 180, e ver o que está pedindo. Ele quer retirar um picolé de chocolate. Analise quantos picolé de chocolate tem, coloca aqui e acha a opção certa. E aqui na última questão, na questão de número 26, observe as frações apresentadas no quadro abaixo, nós temos essas aqui. Qual dessas frações é equivalente a 1/7? Aqui você pode fazer de algumas maneiras, né? Você pode pegar fração por fração e tentar chegar no 1/7, ou pegar 1/7 e tentar chegar nas frações em questão, né? Para fazer isso, você pode simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ou pegar 1/7 e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Só para você ter uma ideia, se eu multiplico aqui por 2, em cima e embaixo, isso vai virar 2/14. 2/14 é uma fração equivalente, mas não temos essa opção. Então, tente encontrar a opção correta e assinale ali a alternativa. Bom, pessoal, então, como eu disse, eu apenas expliquei as questões, eu espero de alguma forma ter ajudado. Continue ligado no canal, continue assistindo os vídeos. Até mais, pessoal, e tchau!